amigas e amigos. Hoje é o dia 10 da leitura do livro Autoemoterapia, um bom passo maior que a perna. Das bases à autonomia de viver. Cada dia fazendo uma leitura e hoje, com muita satisfação, hoje é um dia em que eu vou fazer a leitura de um grande aprendizado e um pouco trazendo a história da autoemoterapia, um histórico da autoemoterapia. Então, deu tempo de preparar o ambiente. Hoje o nosso cheirinho é o Spiritual Guide. Um cheirinho para que a gente possa trazer a vibração positiva, uma vibração agradável para esse nosso momento. Então, que seja um momento aconchegante de fazer a leitura, que cada um possa estar no seu ambiente, respirando, se colocando numa posição agradável, confortável ou em movimento, mas que coloque a respiração unida à atenção. Ok? Então, grata pela presença, e a leitura de hoje é uma leitura de grande ensinamento, né? Que serviu de um aprendizado, de muitas orientações, e vai ainda para outras pessoas que também, né, se utilizam da prática da autoemoterapia. Então, vamos nos preparar para esse momento. Aos que vêm chegando, bem-vindos, e fica gravado também diariamente. Eu também deixo no canal do YouTube, a quem começou a assistir hoje, no canal do YouTube tem uma playlist, que é livro autoemoterapia. Então tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, todos os dias estão gravados lá. E hoje, o tratamento eu coloquei o nome de um senhor, arritmia bradicardia. Como ocorre com todas as práticas ligadas à saúde, muitas vezes nos defrontamos com situações que estão muito longe do que idealizamos. Em novembro de 2006, fui procurada por um senhor que sofria de arritmia cardíaca. Nessa época, a autoemoterapia se popularizava a cada dia e ainda não havia sido proibida no Brasil. Em 2004, aqui eu faço um parênteses, em 2004, que foi divulgado o vídeo de autoemoterapia, contribuição para a saúde, com o Dr. Luiz Moura, que é a entrevista de 2 horas e 38 minutos, feita pelo Luiz Fernando Sarmento e a Ana Martinez. E era um vídeo, que esse vídeo foi copiado por inúmeras pessoas e ele se multiplicou, e depois ele virou um DVD, que também se multiplicou, e depois ele virou um link na internet, que aí, literalmente, ele se quadruplicou numa potência que foi muito divulgada a autoemoterapia. Então, de 2004 até 2006, muitas pessoas começaram a procurar, se interessar e buscar informação sobre a autoemoterapia. Um pouco da história, né? Nessa época, a autoemoterapia se popularizava a cada dia e ainda não havia sido proibida no Brasil. Faço questão de trazer ao conhecimento de todos essa situação, mesmo sem identificar o paciente, porque ela é exemplar sobre a maneira como certas pessoas podem se comportar diante da cisão
que teima em existir entre tratamentos alopáticos e as terapias naturais, que agora são as terapias complementares. E antes eram alternativas, né, que se dizia ou uma ou a outra. Então, esse fato é um fato histórico, né? De 2004 até 2006 se popularizou a autoimunoterapia no Brasil em função da entrevista gravada com o Dr. Luiz Moura. E essa entrevista ganhou o link na internet e aí ela se popularizou. Então, muitas pessoas vieram a se interessar pela autoimunoterapia decorrente a toda a explanação do Dr. Luiz Moura, que generosamente ofereceu todo o seu potencial. Então, isso aconteceu. E este senhor, que eu vou colocar aqui o nome de um senhor, né, para não identificá-lo, então, demonstrou, né, a cisão que existe entre o tratamento alopático e os tratamentos naturais. Então, aqui a gente pode ver com clareza, né, onde eu vou relatar o tratamento dele. Esse senhor estava se submetendo a um tratamento convencional com o uso de medicamento alopata para regular seus batimentos cardíacos. Viera por indicação de um amigo seu que vinha se beneficiando do tratamento. Ele fazia tratamento comigo, com a autoimunoterapia. E esse senhor observara a falta de melhora no seu quadro, somente com o uso do medicamento alopata que vinha fazendo. Então ele estacionou. Em nosso primeiro encontro, orientei-o a manter o tratamento convencional, como de praxe. Ninguém interrompe um tratamento convencional por iniciar o tratamento da autoimunoterapia. E o informei que a autoimunoterapia ajudaria seu organismo a se fortalecer e enfrentar os agravos. Nas 2 primeiras sessões, optei por aplicar 10 ml na região glútea, com um intervalo de 7 dias entre as aplicações. Ao 4º dia, após a segunda sessão, eu recebi um telefonema desse senhor. Bem-vindo. Peraí que eu acho que não. Desculpe, de canhota. Ao 4º dia, após a segunda sessão, eu recebi um telefonema desse senhor, que me contou de sua melhora impressionante. Mas ele tinha receio de prosseguir com o tratamento porque o estava fazendo sem o consentimento do médico. Raimunda, bem-vinda Raimunda, querida. Olha que impressionante esse tratamento. A nós que somos aplicadoras, né? Bom, ele estava fazendo sem o consentimento de seu médico. Em meio à conversa, ele me disse que estava preocupado porque sentia que seu ritmo cardíaco estava se tornando regular com as 2 aplicações de autoimunoterapia e que ele não sabia mais o que fazer a respeito do uso de medicamento alopata. Eu pedi a ele que aguardasse e continuasse com o seu medicamento, pois ainda tínhamos 3 dias antes da próxima sessão. Entendeu? Então, no 4º dia, depois da segunda sessão, ele sentiu que estabilizou o seu batimento cardíaco e agora o medicamento é que estava deixando ele desconfiado. Então, eu pedi para ele aguardar e tomei a decisão de entrar em contato com o Dr. Luiz Moura para orientação e esclarecimento em relação a esse caso. Isso foi em 2006. Relatei o ocorrido e ele me aconselhou a dizer ao paciente que conversasse com seu médico, a fim de fazer uma reavaliação cardíaca, com a possibilidade
de reajustar a dose do medicamento, certo? Porque se os batimentos cardíacos dele estavam regularizando, a dose já estava ficando excessiva, porque antes ele tomava pela arritmia e se estabilizou. Então, o que o Dr. Luiz Moura aconselhou é ele falar com o médico que o acompanhava para revisar, tanto em uma avaliação clínica como na dosagem do medicamento. No dia seguinte, dei um retorno ao meu paciente e, para minha grande surpresa mesmo, a resposta que recebi dele foi, vou ler aqui: nesse caso, escolho parar com a autoimunoterapia. Não quero melindrar o meu médico, que me acompanha há cerca de 19 anos e é amigo da família. Agradeço a sua atenção. Ele foi muito gentil, como sempre, era um senhor, né? Muito educado. E encerrou o tratamento comigo, para minha grande surpresa. Então aí eu tive um grande impacto também, né? Na minha caminhada profissional. 2 anos mais tarde, fui procurada novamente por ele. Chegou solicitando algumas aplicações, pois, pasmem agora, o que aconteceu com ele quando interrompeu. Meses antes, tinha tido uma crise e seu estado regredir a ponto de ele estar usando um marca-passo agora. Expliquei que só poderia fazer as aplicações se ele realmente estivesse consciente das implicações do tratamento, que eram a melhoria. Ele disse que sabia o que estava decidindo e que dessa vez agiria de modo diferente. Iria seguir com o tratamento, né? Levando o tratamento até o final. Acreditei em suas palavras, porque é de minha forma, de minha índole, confiar nas pessoas, né? Acreditei em suas palavras e demos início às sessões. Ele, porém, fez apenas 2 sessões e desapareceu. Bom, nos tornamos amigos de rede virtual. E ele enviava para mim algumas mensagens positivas, notícias de cidadania. Eu enviava os agradecimentos, mensagens de bom dia, boa tarde. Naquela época era por e-mail, não tinha WhatsApp ainda. Era, né, em 2006. Além disso, ele continua a indicar a autoimunoterapia a pessoas com quem se relaciona. Então a atitude dele foi de indicar tamanha confiança que ele viu no tratamento, mas não se utilizar dela. Então, eu conto isso, né, porque ainda era liberada a autoimunoterapia no Brasil naquela época, e agora vem um pouco da história. Na ocasião em que este senhor me procurou pela segunda vez, a situação da autoimunoterapia já havia mudado no país. Em 2007, a prática já havia se popularizado, que foi através da entrevista do Dr. Luiz Moura, que virou um link na internet, né? Então se popularizou. De tal maneira que os próprios pacientes estavam solicitando aos seus médicos que lhes prescrevessem as aplicações. A contrapartida da medicina, então, em 2007, através do seu Conselho Federal, veio no sentido oposto. A autoimunoterapia foi proibida pela categoria e a decisão foi acatada pela Anvisa. Então, um pouco de história, né, da nossa trajetória da autoimunoterapia de 2007. Nesse momento, recebi a orientação de 2 advogados para que procurasse recursos que me amparassem legalmente. Uma das medidas legais foi redigir um termo de responsabilidade e pedir que cada uma das pessoas atendidas por mim o assinasse, me dando assim a autorização de
realizar o tratamento em cada pessoa que viesse me procurar, porque ela está tão popularizada, mas a contrapartida foi a proibição da categoria, inicialmente da categoria de medicina. Mas foi nesse ano também que veio da enfermagem, né? Outra medida, eu já havia tomado a iniciativa de colocá-la em prática. Foi pedir um parecer técnico no meu conselho, que é o Conselho de Enfermagem. Para tanto, fui chamada a dar uma palestra e apresentei todos os documentos pertinentes de que eu dispunha na época. O trabalho está descrito no apêndice 2 desse livro, então tem um apêndice do livro falando só nessa questão especificamente, mas os trabalhos que eu apresentei eram o DVD do Dr. Luiz Moura, que tinha se tornado esse link na internet, né? Então a documentação, o trabalho do Dr. Jesse Teixeira, também foi a documentação, associado ao trabalho do Ricardo Veronese, que fundamentava a função, as diferentes, inúmeras funções do macrófago no nosso organismo, né? Quando potencializado. Então, além de tudo, eu apresentei o manual de autohemoterapia dos Estados Unidos, que hoje em dia tem, né, traduzido, tem um texto traduzido, que é a Picada Mágica, mas é um manual dos Estados Unidos que tem, assim, inúmeras indicações da utilização dele, da autohemoterapia, né, para inúmeras doenças, inúmeros casos. Então, foram essas as duas situações, foi o encaminhamento do pedido de parecer no Conselho Estadual de Enfermagem de Santa Catarina e também esse termo de responsabilidade, porque me colocou pela primeira vez num impasse em relação a todo o trabalho que eu vinha realizando, benéfico, e a essa situação, né? Então, esse termo de responsabilidade eu discuti com o Dr. Luiz Moura e escrevi, enviei a ele e passou-se a circular. Eu fiz esse documento, né, com o meu nome e passei a dar para outros profissionais ou técnicos de laboratório, todas as pessoas que também realizavam o tratamento da autohemoterapia, oferecendo para outras pessoas. Então, em 2007 começou-se uma organização em torno da atividade da autohemoterapia. E isso não tem o depoimento dele, claro, porque não deu continuidade ao tratamento, mas foi assim um impacto primeiro entre a relação de cumplicidade que ele tinha com seu médico, né? E cabe aqui salientar agora, assim, eu posso fazer um comentário de que hoje em dia não é mais uma alternativa. Os tratamentos naturais, os tratamentos que potencializam o organismo, eles são tratamentos complementares. Um não exclui o outro. E hoje ainda estamos falando nisso, certo? Porque estamos numa luta incessante para não sobrecarregar os nossos hospitais. Então, o que nós pudermos fazer que vai potencializar o organismo, e aí mais uma vez vem o destaque a imunidade, o que nós pudermos fazer para complementar nossa saúde, para estar apta a responder por danos que venha a ser agredido o nosso organismo, nós podemos fazer, mas a escolha é nossa também, não é? E poderia ser de comum acordo com todas as pessoas que cuidam da nossa saúde, né? Mas naquela época não foi, e atualmente já se tem bastante mudado esse quadro, mas ainda é uma luta frequente que todos os profissionais autônomos passam. E também muitos profissionais das práticas integrativas e complementares também para se manter, não é,
nesse quadro profissional. Então, esse senhor que tinha uma arritmia, né, que tinha desregulado seus batimentos cardíacos, iniciou a autohemoterapia, melhorou e quando houve uma melhora, ele resolveu parar com a autohemoterapia do que conversar com seu médico a respeito de uma avaliação ou uma reavaliação do seu quadro atual. Então foi assim um impacto, mas um grande aprendizado. Um grande aprendizado porque daí vem a forma de abordar cada pessoa que dá uma autorização a se submeter ao tratamento, não é? Então, esse foi a autorização, tá aqui, né? Eu tenho repassado a muitos profissionais. É um termo de responsabilidade. Então, a pessoa coloca os seus dados e eu também coloco por esse instrumento, declaro de livre e espontânea vontade que foi por mim requerida a prestação de serviço de enfermagem consistente na realização dos procedimentos inerentes à autohemoterapia, que se refere à terapia complementar não medicamentosa. Então deixa bem claro, tendo ciência que o referido procedimento não substitui qualquer outro tratamento tradicional prescrito, de modo que assuma os riscos com relação aos resultados, isentando a profissional Ida Zaslavski, inscrita pelo Corém 47446, bem como o local onde está sendo realizada a aplicação, vez que possuo capacidade civil, discernimento, autodeterminação e compreensão do procedimento requerido. Então, a pessoa está de comum acordo em fazer o tratamento e é uma pessoa que está lúcida, orientada, que tem clareza do que quer fazer. O que a gente faz atualmente? Inicialmente se informa do que é o tratamento. Se a pessoa está realmente ciente e autoriza, então começa, certo? E faz parte da orientação. E eu deixo aqui esse grande aprendizado, né? Estava olhando a hora. E um grande aprendizado mesmo, que aí vem o porquê, né? O porquê não. Para que o livro tem o nome, né? O subtítulo de Um Bom Passo Maior que a Perna. Então, cada passo foi complementando em atitudes novas, em descobertas e estruturando o trabalho, a atividade profissional com a autohemoterapia, que eu tenho a gratidão de ter sido orientada, de ter ido buscar o grande, né, o grande precursor e guardião da autohemoterapia e também ter seguido por essa caminhada depois que comecei, que vi inúmeros resultados para mim, para minha família e para todos aqueles que até hoje, em 2021, tenho a gigantesca satisfação em receber, acolher, ver a transformação de suas situações e devolver em qualidade de vida para sua cidadania. Então, inclusive no momento atual. Então, que fique aqui registrado a grande satisfação e deixo agora o convite para que amanhã a gente tenha aqui o tratamento, o histórico, né, da Marise. E é muito interessante e acho que nós vamos ter uma surpresa também com a Marise. Bom, o tratamento da Marise foi prevenção, treinamento, ela fez parte do primeiro treinamento de aplicadores de autohemoterapia que eu organizei e ofereci,
e ela aplicou na sua irmã. Então, o histórico é muito interessante e a Marise até hoje oferece a outras pessoas dentro da sua atividade profissional. Ela também é instrutora de yoga e fez outras formações. Então, a gente busca se estruturar internamente, se amparar, né, de forma a ter o conhecimento, a experiência para poder oferecer esse cuidado de saúde com muita responsabilidade. Então, minha gratidão e até amanhã.